Está no ar, pela Vibe Mundial, programa O Zé e Eu. Uma viagem de sabedoria entre o mundo material e o mundo espiritual. Com Mãe Mariana de Iemanjá. Lá vem, lá vem. Olá, querido amigo e querida amiga aqui da Rádio Vibe Mundial, dos meus canais, das minhas redes sociais, @Zé e Eu, canal do Instagram, canal do YouTube, no Spotify. Sejam bem-vindos a mais um programa O Zé e Eu. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito e acho que é necessário para todos nós, né? Que faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa vida enquanto encarnados aqui na Terra. Então hoje nós vamos falar sobre mediunidade, sobre religiosidade e sobre diversidade religiosa. Talvez a gente não consiga falar sobre tudo hoje, mas aí teremos mais programas para dar continuidade nesse tema tão importante e tão necessário, principalmente no mundo de hoje, né, gente? A gente está vivendo um mundo onde a briga, a discórdia, a discussão, ela está tão presente na nossa vida, né? Tão presente no nosso dia a dia, tão presente nas pessoas que a gente convive, que é muito importante que a gente venha trazendo um outro nível de pensamento, um outro nível de vibração. E para que isso aconteça, a gente precisa ter alguns entendimentos. A gente precisa entender sobre como as coisas funcionam na realidade, né? Muitas vezes a gente não entende, não tem a percepção e sem o conhecimento é muito difícil a gente se libertar desses ciclos que são impostos para a gente, até mesmo pela sociedade, né? Então existe uma energia permeando ali na sociedade que se a gente não tiver muito conhecimento, se a gente não tiver muito discernimento sobre o que está acontecendo, ela acaba tomando conta da nossa vida, mesmo que nós não tenhamos deixado ela entrar. Ela entra, ela invade, nós não percebemos e quando a gente vê, nós estamos agindo exatamente da forma como nós não queremos. Ou da forma como a gente fala assim, eu nunca vou fazer desse jeito, eu nunca vou agredir o meu próximo, eu nunca vou brigar com uma pessoa por conta disso. E quando a gente vê, a gente já está reproduzindo e fazendo o mesmo, tá bom? Então, é muito importante que a gente entenda qual é a nossa missão aqui na Terra. Gente, você, querido ouvinte, você que está me ouvindo aqui no nosso canal do Instagram, todo mundo tem uma missão aqui na Terra. Todo mundo encarnou aqui na Terra com um porquê. Esse porquê pode, inclusive, ser uma evolução material. Você pode, sim, ter encarnado na Terra com o objetivo de aprender as coisas aqui na Terra, aprender o que é material, aprender o que são as conquistas materiais, aprender o que é viver aqui na Terra. Não necessariamente você tem uma missão de já ter um entendimento espiritual. E você não pode se culpar, se condenar, né? Tornar uma coisa pesada, porque não, você veio aprender as coisas da Terra, tá tudo bem, desde que faça parte da sua evolução, desde que faça parte do compromisso que você fez ali no plano espiritual. Mari, como é que eu sei qual é a minha missão? Como eu sei qual é a essência do meu espírito, o que eu vim fazer, né? Por que eu acordo todos os dias, vou para a rua, trabalho, volto para casa e muitas vezes eu só estou reproduzindo ali os dias, durmo cansado, não sei o porquê deles. No final de semana eu estou tão exausto que eu só quero dormir para repor toda a fadiga que foi gerada no final de semana, durante a semana. Então o final de semana ele passa muito rápido, ou eu estou nos excessos, ou eu estou querendo dormir para repor todo o cansaço da semana. Mas o que nós exatamente estamos fazendo? Será que a gente sai todo dia para trabalhar, para ganhar dinheiro e pagar as contas no final do mês? Esse dinheiro que muitas vezes, querido ouvinte, não dá para pagar as contas e falta? Que você não consegue suprir as suas necessidades ou as suas expectativas e fica cada vez mais frustrado por não conseguir o que você deseja, o que você almeja, o que você acha que seria o ideal para que a sua vida seja feliz? Então, querido ouvinte,
você que está aí em casa agora e ainda não sabe por que você está aqui encarnado, ainda não sabe qual é o objetivo da sua encarnação, ainda não conseguiu entender qual é a sua essência aqui na Terra, fica ligado no nosso programa. Se você quiser, acompanhe as nossas redes sociais, no nosso canal do Instagram, tem muito conteúdo para que você venha se conectando de novo com a espiritualidade e com o seu próprio espírito. Então siga os nossos canais, @o Zé e eu. Você vai encontrar @o Zé e eu no Instagram, no YouTube, no Spotify. Então é só digitar @o Zé e eu e você vai entrar em contato com muito mais conteúdo. Então, se você se sente angustiado, se você sente que a sua vida não tem mais sentido e não tem propósito, se você se sente irritado todos os dias, se você sente que o seu cansaço está além do que você consegue dar conta, além do que você consegue organizar dentro do seu corpo físico, segue a gente, vem pertinho que a gente vai cuidar de você. Esse é um programa para a gente te acolher, para a gente cuidar do que ninguém fala, das verdades que ninguém fala, de um lugar de cuidado e de um lugar de vibração energética que está faltando no mundo. Gente, quantas vezes alguém não fez mal para vocês e vocês simplesmente reagiram da mesma forma que a pessoa utilizou contra vocês? Quantas vezes nós não ficamos irritados, não entramos na ira por conta do que o outro fez com a gente e vamos desbravando essa ira e essa irritabilidade ao longo do nosso dia? Em pessoas que às vezes não tem nada a ver com aquilo. E muitas vezes, sabe onde a gente descarrega? Nas pessoas que a gente mais ama. Muitas vezes a gente descarrega na nossa própria família. Então nós vamos ali, né, recebendo essa carga, recebendo essa demanda, vamos nos irritando. Às vezes no trabalho a gente segura a onda, porque a gente tem medo de ser demitido. E aí quando chega em casa, o seu filho vem te dar boa noite, ou o seu marido, a primeira coisa que você faz é brigar. A primeira coisa que você faz é responder com uma resposta dura, com uma resposta rude. Ó, tô aqui nas minhas redes sociais ao vivo falando, a Isabela falando assim, eu tô assim ultimamente, sim. E sabe o que acontece, Isabela e os demais ouvintes, você que tá me ouvindo agora, a gente não para. Então é como se a gente fosse somando uma irritação em cima da outra, uma braveza em cima da outra, um ódio em cima do outro. E quando você vê, você já não consegue mais se livrar desse sentimento. Você não sabe mais o que fazer desse sentimento. E você já machucou todo mundo, e você já brigou com todo mundo, e você já está ali com um cenário muito adverso na sua frente. Gente, eu vou ensinar uma coisa para vocês muito importante, tá? E eu já vou falar sobre um médium, que no médium isso se intensifica de uma forma muito mais forte do que numa pessoa que não é médium, porque o médium tem uma sensibilidade, além do plano físico, com o plano espiritual. E eu já vou explicar o que acontece com você. Mas antes disso, se você começar a sentir muito irritado, acordou um dia irritado, deu patada em um, brigou com o outro, com as pessoas que você mais ama, para, porque esse não é você. Então, eu vou repetir. Se você acordou, começou a brigar com todo mundo, começou a brigar com as pessoas que você mais ama, muitas vezes por motivos pequenininhos, né? Às vezes alguém te esbarrou e você já voou em cima da pessoa. Para, porque esse não é você. Você é um ser muito melhor do que isso. Você é um ser muito mais evoluído do que isso. Você é um ser com sentimentos e emoções muito mais puras do que essas. E volte a se conectar. Mas, Mari, como é que eu faço isso? Porque eu tô brava, eu tô nervosa, eu sinto que eu tô nervosa. Vai tomar um banho, vai meditar, vai ouvir aquela música que você mais gosta, que só quando você liga lá no rádio, você já abre um sorrisão e já sente uma coisa muito boa em você. Todo mundo precisa saber qual é o lugar que você volta para você.
seja ouvindo música, seja dançando, seja assistindo um filme, seja meditando, pode ser correndo, indo para a academia, mas nós precisamos identificar qual é esse lugar, porque sempre que a gente sair do prumo, sempre que a gente se desorganizar, e agora eu estou falando só emocionalmente, já vou falar espiritualmente, nós precisamos ter o nosso refúgio. E veja que você não precisa ter dinheiro para ter um refúgio. Qualquer um hoje em dia consegue colocar a música que mais gosta, sem ter nenhum investimento financeiro incluído. Qualquer um hoje em dia consegue sair para caminhar na rua, num parque e respirar profundamente para voltar a se conectar com você. E muitas vezes, quando isso acontecer, você vai se arrepender muito de todas as atitudes que você vinha tomando na braveza, de todas as atitudes que você vinha tomando na agressão. Às vezes nós tomamos atitude, gente, querendo nos vingar das pessoas. Para quê? A vingança é o lugar mais próximo que você tem do seu inimigo. A vingança é a irmã gêmea do seu inimigo, da vibração do seu inimigo. Quando você se vinga de alguém, você está se igualando àquela pessoa em absolutamente tudo. Em conduta, em ação e energeticamente. Então, para quê? Quando se dá conta, já explodiu. Exatamente isso. A Isabela falando aqui pra gente. Quando se dá conta, você já explodiu e você já machucou a pessoa que você mais ama. Porque a gente não explode em qualquer lugar. Nós somos inteligentes. A gente explode no lugar onde a gente era para ter as melhores atitudes, para cuidar melhor. Sabe aquela pessoa que está do seu lado, acima de qualquer coisa? Essa é a pessoa que você tem que tratar melhor na sua vida. E muitas vezes é a pessoa que mais recebe patada. Muitas vezes é a pessoa que mais acolhe o seu ódio, que mais acolhe o seu nervosismo. E em vez de explodir com essa pessoa, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Senta ali do lado dela e fala assim: hoje eu estou muito nervosa. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei o porquê, mas hoje eu estou extremamente irritada. Me ajuda? Pode ser que você sinta isso. Me ajuda? Fica do meu lado. Quando eu fizer, me ajuda a sair. Até que eu volte a entrar no meu centro. Olha que coisa linda, gente. Em vez de você explodir com a pessoa, você expõe o seu sentimento, você expõe como você está, qual é o seu estado de espírito e convida a pessoa para te ajudar. Que coisa mais inclusiva do que isso? Isso é construir relacionamentos bons, isso é construir relacionamentos sólidos, isso é construir relacionamentos saudáveis. Quando a gente pode chegar para o outro e dizer como nós estamos, sem que o outro se magoe. Porque não tem nada a ver com ele, tem a ver com você. E se você está do outro lado recebendo essa informação, acolha da melhor forma possível. Agora, Mari, o que isso tem a ver com a mediunidade? Né? Por que o médium sente de uma forma muito mais intensa? Por que o médium vai ter muito mais dificuldade de se livrar desse tipo de sentimento e desse tipo de emoção? Eu vou ensinar para vocês. Tá? Primeiro, eu vou ler uma explicação de Kardec, só para vocês entenderem um pouco sobre a mediunidade, tá bom? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, tá bom? Então, todos vocês, você que está me ouvindo aí em casa agora, e já ouviu uma vozinha falando com você, e já viu o espírito, ou já incorporou um espírito mesmo sem querer, que sente quando o ambiente está com uma energia ruim ou com uma energia boa, você é médium. Mesmo que você tenha decidido não trabalhar a sua mediunidade, mesmo que você tenha decidido que nessa encarnação não vai querer ser médium, é inerente à sua vontade, você sempre vai ser médium. Médium não se trata, não é uma doença. Ah, eu sou médium, deixa eu tratar e aí eu nunca mais vou precisar exercer a minha mediunidade. Não tem como, gente. Você pode negar, mas a mediunidade sempre vai estar com você. A mediunidade sempre vai caminhar do seu lado e você sempre vai sentir o plano espiritual. Você sempre vai ser sensível ao plano espiritual. Então, um conselho para você, querido ouvinte. Se você tem todas essas características que eu disse, vai trabalhar a sua mediunidade.
vai cuidar, porque você vai ver como vai se tornar um aliado seu à mediunidade, e não algo que você precisa ter medo, que você precisa temer, que você precisa deixar de lado, ou que você vai se sentir mal. Não, muito pelo contrário, você vai se sentir cada vez melhor, você vai se conectar cada vez mais com os espíritos protetores, com as energias mais sutis. E aí sim, você vai começar a perceber com mais facilidade e com mais sutileza quando esse movimento do mundo entra em você. Quando essa braveza entra em você, e muito mais rápido você vai se tirar dessa situação. Então vamos lá, quando a gente está irritado, quando a gente está bravo, quando a gente está nervoso, quando a gente está na vingança, o que acontece com você, querido ouvinte que é médium? Você vai tornando o seu perispírito, que é o nosso corpo semimaterial, que está em volta do nosso corpo físico, mais denso. Então, ele fica muito menos fluido e vai ficando denso. O que acontece com essa densidade? Então, quanto mais o nosso perispírito vai ficando denso, mais nós nos conectamos com os espíritos no plano espiritual que também vibram nessa energia da densidade. Tá bom? Então, quanto mais esses espíritos são baixos, quanto menos evoluídos são esses espíritos, mais denso é o corpo espiritual deles, porque o perispírito não deixa de ser um corpo, tá bom? Ele é semimaterial. Então, quando nós desencarnamos, o que continua? O nosso espírito e o nosso perispírito. A única coisa que morre é o corpo material. Então, o perispírito, ele é o invólucro tanto do nosso corpo material quanto do nosso corpo espiritual. Quanto mais denso ele é, mesmo que nós não tenhamos mais o corpo físico, mais próximo nós estamos da vibração da Terra. Mais próximos nós estamos da terceira dimensão. Mais próximo nós estamos de todos esses sentimentos negativos, ruins, que instigam a guerra e que instigam a discórdia. Então, imaginem só, você encarnado, tá vibrando ali na braveza, tá vibrando na briga, tá vibrando na vingança. Quais vocês acham que são os espíritos que se aproximam de vocês? São os menos evoluídos também. São os zombeteiros, são os eguns, os espíritos desencarnados que ainda não conseguiram aceitar o seu desencarne e ficam presos aqui na Terra. E eles alimentam cada vez mais vocês dessa energia da discórdia, dessa energia da briga, dessa energia da braveza. Então, é um ciclo que vai se retroalimentando. Então, o médium tem muito mais dificuldade de se livrar desses sentimentos do que uma pessoa que não é médium. Porque, além do sentimento material, você vai ter todos esses espíritos que vão se aproximando de você e que não deixam você sair de lá, porque agora eles estão se alimentando desse sentimento. Eles estão se alimentando dessa vibração. Então, vejam o quanto é sério algo que parece muito simples, porque isso pode comprometer toda a sua vida. Sabe aquelas pessoas que não param no trabalho? Arrumam emprego, é super fácil de arrumar emprego, mas ficam um mês, ficam 2 e são demitidas. Aquelas pessoas que têm facilidade em arrumar amigos, mas passam 1 mês ou 2 já está sem ninguém, porque briga, porque discute, porque não tem um lugar que acomoda. Porque esses espíritos querem que você fique solitário. Esses espíritos querem que você se alimente das coisas da terra, porque alguém sozinho vai se alimentar do quê? Vai criar vícios, vai beber demais, vai fumar demais, vai tentar suprir a solidão, vai tentar suprir a carência com os vícios. Porque o ser humano não foi feito para ficar sozinho. O ser humano não foi feito para caminhar sozinho. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Então, gente, quando tiver esse sentimento de raiva, quando tiver esse sentimento de rancor, você que é médium vai fazer uma limpeza espiritual, além de trocar o seu padrão vibratório. Desculpa, engasguei. Além de trocar o seu padrão vibratório. Tá? E como é que eu troco o meu padrão vibratório? Do jeito que eu ensinei. Vai ouvir uma música que você gosta, vai tomar um banho, vai conversar com alguém que te faz bem.
ache recursos e formas para vir se tirando desse padrão vibratório, desse padrão energético, do padrão de pensamento negativo. E aí, espiritualmente, você precisa tomar um banho de erva. Necessariamente, porque o banho de erva, o que ele vai fazer com o seu perispírito? Ele vai tornar ele mais fluido. Então, ele vai tirar da densidade, vai purificar e vai tornar o seu espírito o seu perispírito mais fluido novamente. E aí você vai conseguir se tirar daquela situação. Você vai conseguir se tirar daqueles espíritos que estavam alimentando de você de forma desnecessária e de forma involutiva. E junto com isso, acenda uma vela, porque a vela ilumina. A vela ilumina e a vela te liga ao plano espiritual. Esse é o grande padrão da vela, né? Essa é a grande utilidade da vela, essa ligação, essa conexão através da luz com o plano espiritual. Então, tome o seu banho, acende a sua vela, reze, ore, que você vai ver que você já começa a se acomodar de novo. Você já começa a se estabilizar de novo. Vou contar uma historinha só para ilustrar isso. E para a gente vir encerrando aqui o nosso programa, infelizmente é rapidinho, mas eu prometo que a gente vai continuar com esse tema. Há umas 2 semanas atrás, eu acordei na segunda-feira super irritada. Mas brava, pensa numa pessoa brava, irritada. Eu vi que eu comecei a já dar uma patada ali no meu filho, outra ali na minha mãe. Eu falei, opa, as coisas estão desorganizadas por aqui. E eu sentindo aquela irritação que não é minha. Eu não sou irritada. Eu sou amorosa na maior parte do tempo, sou alegre. Falei, isso não faz parte do meu corpo. Isso não faz parte dos meus pensamentos. E passei aquela segunda-feira inteira irritada e não consegui me livrar. Na terça-feira eu acordei da mesma forma, extremamente irritada. E as pessoas já começaram a perceber. Porque, claro, aquela energia toma conta do ambiente. Ela é tão forte que ela toma conta de todo mundo que está à sua volta. Aí eu falei, parei. Falei, eu vou rezar. Aí, na terça-feira à noite, eu fui numa casa espírita que eu adoro, que é uma mesa branca que me faz super bem, apesar de eu ser da Umbanda. Toda religião se nos faz bem, se a gente se sente inteiro, é onde a gente pode frequentar. Fui, rezei, orei, ouvi as palavras de Kardec, falamos sobre as palavras de Kardec, falamos sobre mediunidade, ajudamos espiritualmente as pessoas que estavam precisando, que estavam doentes. Saí de lá, dormi muito bem e no outro dia eu estava nova, zerada, sem mais nenhum tipo de sentimento de raiva. Porque eu neguei que aquele sentimento fizesse parte de mim. Eu não deixei que aquele sentimento fizesse parte da minha semana inteira. Quando eu vi que no segundo dia ele estava instalado em mim, eu falei, chega, aqui não é o seu lugar. Na Mariana, esses espíritos não vão tomar conta nem de mim, e nem da minha vida, e nem da minha família, e nem das pessoas que eu amo, porque eu não permito. E você aí de casa que está me ouvindo agora, não permita. Se você teve 1 dia, 2 dias, para. E não deixe que isso tome conta da sua vida. E não deixe que isso faça parte da sua vida. E não perca uma encarnação inteira porque você não soube identificar o quão mal você está fazendo para as pessoas quando você está vibrando nesse padrão vibratório baixo, denso, que não ajuda nem a você, nem a ninguém. Gente, se você é médium, se você se identificou com esse conteúdo, se você quer saber mais sobre a essência do seu espírito aqui na Terra e o que você veio fazer aqui na Terra, eu vou dar um recado para vocês. Siga as nossas redes sociais. É um lugar de ajuda, é um lugar de acolhimento. No Instagram, a gente tem lives semanais falando sobre a previsão da semana, sobre mais conteúdos. Temos uma comunidade de cuidados espirituais também, que diariamente eu falo com vocês e eu ensino vocês como passar melhor o dia, tá bom? Então, siga o nosso canal do Instagram, @o_Zé_e_eu. Tem YouTube também, @o_Zé_e_eu. E Spotify, @o_Zé_e_eu. E se você quiser agendar uma consulta do Jogo de Búzios, fazer as suas previsões para 2024 ou entrar na nossa comunidade de cuidados espirituais, mande um recado através do nosso WhatsApp, que é o 11 99892 7770. 11 9
98927770. Manda agora, já inclui a gente no canal do Instagram, manda um recado no nosso WhatsApp que eu vou fazer questão de te atender, de te ouvir e mostrar a melhor maneira que a gente tem de cuidar de você. Tá bom, querido ouvinte? Então, até domingo. Domingo tem programa ao vivo, todo domingo, às 5 horas da tarde. Espero vocês lá e que o Zé esteja comigo, com você e com todos nós. Até a próxima. Você acabou